8 horas da manhã, terça-feira, 8 de junho de 2021, mais uma manhã difícil no transporte público de São Paulo. Paralisação de motoristas e cobradores de ônibus. Ônibus não deixaram as garagens durante a madrugada, tem reflexo na cidade até agora. Terminais lotados, pontos de ônibus abarrotados por conta desta paralisação. O motivo dessa vez é uma campanha salarial em curso para melhores condições de trabalho e mais remuneração para motoristas e cobradores de ônibus. Ninguém é contra uma manifestação por melhorias de condições de trabalho. Dessa maneira, como os sindicalistas fizeram aqui em São Paulo mais uma vez, sem avisar a população, pegando o trabalhador de surpresa, uma sacanagem com quem depende do transporte público, acorda cedo num dia chuvoso aqui em São Paulo, um friozinho da madrugada e fica lá horas aguardando um coletivo passar. E só sabe que o coletivo não vai passar porque está ouvindo a Rádio Bandeirantes e sabe que, pelas nossas informações, os ônibus estão represados nas garagens. O dono da empresa do ônibus, o governante, eles não serão afetados por essa paralisação. Eles têm carro, eles conseguem chegar no trabalho de carro, eles não usam o transporte público. Quem usa o transporte público é a população. Quem usa o transporte público é o trabalhador que sai de casa de manhã para conseguir o sustento da sua família. E dessa forma como foi feita, é ainda mais canalha uma manifestação como essa. Ação digna e reivindicar melhores condições de trabalho e até mesmo um reajuste salarial, ainda que nós levamos em conta essa situação em que estamos da pandemia. Mas mais importante do que isso, meus amigos, é a gente pontuar o momento em que estamos vivendo e a conveniência que temos para uma manifestação dessa natureza que prioriza, aí o transporte público já abarrotado do dia a dia e que fica ainda mais lotado e a circulação do vírus fica num ambiente ainda mais propício com essa aglomeração toda. O repórter Igor Kalian está na região do Grajaú, tem informações para nós a respeito da situação dos ônibus nesta manhã em São Paulo. Bom dia, Igor. Oi, Pedro, bom dia para você, para a Thaís, para o Cláudio, para todo mundo que está com a gente. Olha, de acordo com a SP Trans, os ônibus das 15 garagens onde a gente teve o registro de atraso nas primeiras horas do dia, todos esses ônibus já estão circulando pela cidade de São Paulo. Já atraso imenso e que prejudicou milhares de pessoas que precisam do transporte coletivo, do transporte público para começar o seu dia, para ir para o seu trabalho, enfim, para realizar as suas tarefas. Reforçando que algumas assembleias estavam sendo realizadas nas primeiras horas do dia e a categoria, tanto motoristas quanto cobradores, cruzaram os braços em algumas empresas e isso gerou vários transtornos. Aqui na região do Grajaú, onde eu estou agora, por aqui, Pedro, foi tudo tranquilo. As empresas que operam por aqui não pararam, porém, pelo menos 15 garagens ficaram de portões fechados próximo às 6 horas da manhã e isso gerou inúmeros transtornos. Aí o repórter Igor Kalian com o resumo do que aconteceu nesse fim de madrugada, início de manhã. Para você que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes, durante o Pulo do Gato, nós trouxemos muitos ouvintes reclamando sobre essa situação. O transporte sobre trilhos funciona, é uma alternativa, mas não é para todo mundo, porque não atende toda a cidade de São Paulo. Quem está mais nas periferias da cidade é o trabalho. Surpresa dos ônibus, população mais uma vez pagando pato. Bom dia, Cláudio Humberto. Qual que é o destaque aí de Brasília, Cláudio? O destaque hoje, sem dúvida nenhuma, é a reforma administrativa. O presidente da Câmara, Pedro, muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, Brasil. O presidente da Câmara vai reunir hoje os líderes dos demais partidos para definir exatamente ritmo, definir o que deve ou não deve ser alterado, formas de agilizar o procedimento. Ele já determinou a instalação da comissão especial, que é exigível, exigida pela legislação para cada proposta de emenda constitucional que é apresentada, que é aprovada nas comissões, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, e então, a partir daí, prevalecem os acordos partidários, É o que se espera, é que essa reforma caminhe. O problema não é a reforma caminhar, não há nenhuma dúvida com relação ao empenho da base governista na Câmara,
sentido. A questão é que reforma será aprovada. E a gente sabe que a reforma será uma reforma, digamos assim, pífia, para dizer o mínimo, né? Hoje se divulga a imprensa divulga um levantamento mostrando que a reforma expondo, né, uma das graves lacunas da reforma administrativa, que só vai atingir os futuros servidores. Os atuais não serão tocados, né? Nada, em nada, absolutamente nada. Principalmente aqueles que burlam a legislação com truques, com malandragem para engordar os seus salários. Eu me refiro ao teto, aquelas categorias profissionais de elite, né? Não a imensa maioria do servidor público, esse continua ganhando e continuará ganhando uma miséria, né? Com ou sem reforma administrativa, ele não tem acesso a esses penduricalhos, não tem o poder de inventá-los e de julgá-los, né? Se alguém contestar na justiça os penduricalhos que beneficiam os magistrados, decidir sobre isso, os próprios magistrados, né? Quando os procuradores são beneficiados com algumas dessas benesses, são benesses que são já concedidas ao Poder Judiciário, estendidas aos procuradores. E aí, assim, aí é uma beleza, porque afinal de contas ninguém pode mexer naquelas regalias, naqueles privilégios, naqueles penduricalhos lá dos procuradores, porque antes terão que mexer no do juiz. Como no do juiz ninguém mexe, então está tudo garantido, né? Esse levantamento indica, só para se ter uma ideia do tamanho do problema que o Brasil enfrenta e, novamente, tendo essa oportunidade, se recusa, está dando costas à solução, é que se a reforma administrativa incluísse parlamentares, juízes, procuradores e militares que estão fora da reforma administrativa, isso economizaria, faria os cofres públicos economizar alguma coisa como 31,4 bilhões de reais. Quanto custa, qual é o peso do Estado nas nossas costas. Eu estou falando só de penduricalhos e regalias que serão preservados nessas categorias profissionais, que custa tudo isso e que ninguém vai mexer. É uma reforma administrativa que vai mexer no futuro, pero no mútil, né? Vai mexer para o futuro, mas preservando todas as regalias, não vai mexer em regalias, privilégios e penduricalhos dessa turma aí, né? Dos parlamentares, dos juízes, dos procuradores e dos militares. E os militares, eu acho até que é o problema menos grave desse grupo aí de privilegiados do setor público. O problema também é que são os ganhos indiretos, né? Agora, por exemplo, a Câmara dos Deputados acaba de anunciar que começa este mês a reforma de 120 apartamentos funcionais para deputados federais aqui em Brasília. Por que deputado federal tem direito a apartamento funcional? E não só, né? Deputados federais, os senadores, ministros de tribunais superiores, todos eles têm belíssimos apartamentos que nós pagamos. Pagamos a construção, pagamos a manutenção, pagamos condomínio, pagamos tudo. Né? O contribuinte, o cidadão brasileiro, nem sabe disso. Mas mesmo aquele que não tem onde morar, está pagando um pouquinho lá do custo dos apartamentos de suas excelências aqui em Brasília. Essa reforma aí de 120 apartamentos para deputados federais aqui em Brasília vai custar mais de 30 milhões de reais, minha gente. 30 milhões de reais. Você sabe o que é que eles vão colocar? Vão colocar, por exemplo, nos prédios, né, que são blocos inteiros, né, prédios inteiros só de deputado, né? Aliás, tem uma quadra aqui que é quase toda composta de edifícios onde só residem deputados. Segurança máxima, uma beleza, né? Tudo muito limpinho, tudo por nossa conta. Cada apartamento tem 225 metros quadrados. Já pensou o que é isso? É um latifúndio. Um apartamento de 225 metros quadrados que frequentemente são ocupados durante 2 ou 3 dias. Durante 2 ou 3 dias, que é o quanto eles ficam aqui na cidade. Quando vem, né? Em época de pandemia, nem isso, né? Ficam ali à distância. Esses apartamentos ganharão, com essa reforma, apartamentos para deputados, né? Como também tem para senadores, como também tem para ministros de tribunais superiores, Supremo, STJ, TST, etc. Eles ganharão itens como banheiras de hidromassagem, vão também ganhar revestimento novo, o piso
de piso de granito e porcelanato e etc. Terão os prédios e apartamentos, também terão TV a cabo de graça, paga por nós. Vão ter internet de alta velocidade, né? Também paga pelo cidadão brasileiro, alarme, combate, sistemas de combate ao incêndio, central de gás, enfim, tudo aquilo que enfim, um apartamento, um prédio de luxo tem, passa a ter também, já tem, né? Já tinha, mas passa a ter mais modernizado o apartamento de cada um dos funcionários, dos deputados. Hoje em dia, 253 dos 432 apartamentos estão ocupados, o restante está desocupado. Agora, a questão é o seguinte: para que e por que temos que pagar isso? Os caras já ganham os tubos, ganham muito bem, estão lá, né, no teto, ganham não só nominalmente, né, aquele salário que é depositado na conta oficialmente como salário, e também todas as verbas de representação, etc. Cada parlamentar custa R$200 mil por mês para cada um de nós. R$200 mil por mês custa a população, cada deputado. Enfim, eles não podem pagar um aluguel? Eles não podem, eventualmente, se tem planos de investir na cidade, comprar um apartamento na cidade? Não, nós é que temos que pagar por isso. A reforma administrativa será uma reforma pífia, porque não mexe naquilo que é essencial, os privilégios da nata, da elite do serviço público brasileiro. É verdade, Cláudio, não mexe com isso, não mexe com o judiciário, não mexe com militares e... Toda vez que alguém vem a público falar sobre reforma administrativa, nós ouvimos aqui na quinta ou na sexta-feira no Jornal Gente, o deputado Darcy de Matos. Ele foi o relator da reforma administrativa na CCJ. E a preocupação dele em deixar claro o que não ia ser mexido durante a entrevista era maior do que colocar o que de fato vai mudar. Quando você já entra num projeto de reforma com a grande preocupação de dizer, olha, mas isso aqui não muda, isso aqui não muda, isso aqui não muda, o que de fato vai mudar? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem voltou a dizer que nada muda para os atuais funcionários públicos e que a ideia é melhorar o serviço prestado. Nós não temos que estar medindo funcionários públicos ou pessoas, nós temos que passar a avaliar o serviço público. E acho que a nossa função aqui é cobrar que haja um tratamento justo das funções de Estado e das categorias do funcionalismo público. Por quê? Porque existe essa casta tão pequena e tão poderosa e que ganha tanto, e o todo da população, incluindo a maior parte do funcionalismo público, sem acesso a nada disso. Isso não é justo e se vai se fazer uma reforma, qual é o melhor momento para se mexer com isso do que uma reforma? Essa aí não merece esse nome reforma. Nem com maiúsculo, com certeza não. Mas o que eu queria chamar também a atenção do nosso ouvinte aqui, hoje na abertura do Jornal Gente, é sobre uma faixa da população que, olha, tem tudo para ser aquela faixa mais afetada pela Covid-19. E é uma faixa da população que não faz manifestação, não pede para antecipar a vacina, não consegue ter acesso a financiamento, não consegue dar entrevista fazendo lobby. Eu estou falando das crianças. Crianças, olha, ontem o jornalista Marco Antônio Sabino trouxe um dado na coluna dele aqui no Bora Brasil, da Rádio Bandeirantes, que é chocante. É um levantamento da Unicef que está sendo divulgado, indicando que 5,5 milhões de crianças no Brasil estão sem nenhum acesso a qualquer tipo de atividade escolar, informação, contato com escola, desde o começo da pandemia. 5,5 milhões de crianças que, desde março do ano passado, não sabem o que é professor, o que é um livro, o que é um conteúdo, o que é uma conta de somar, de dividir, alfabetização. São crianças que estão alijadas do ensino. E é claro que isso pega de forma mais forte as crianças que moram nas regiões mais pobres do país. Então são principalmente crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, quando a autonomia também da criança é menor, e que moram no norte e no nordeste do país. A gente vai pagar essa conta como país, como sociedade, além da grande deslealdade que é impedir que crianças tenham acesso à escola. E isso está acontecendo agora. A gente fala de crianças muito pobres que não têm acesso, mas que não têm acesso à internet, não têm acesso a nada.
não tem um aparelho celular em casa, às vezes não tem luz, às vezes não tem o que comer. Então falar de acesso à internet, Wi-Fi, é um luxo, é uma coisa que não existe. E isso afeta uma quantidade muito grande de crianças no nosso país. Esse é um assunto que está passando batido. Talvez porque a pandemia vá nos atropelando, as urgências são maiores e porque as crianças não têm voz. Quem é? Como que a gente vai fazer com que isso seja refletido nesse momento da pandemia? E um outro dado que também assusta em relação às crianças, que deriva da Covid-19, é o fato de que nesse momento nós temos quase 50 mil órfãos no Brasil por causa da Covid-19. Foram famílias destruídas, foram crianças que muitas vezes já estavam em condição de vulnerabilidade e que perdem ou o pai ou a mãe, ou ambos, para a pandemia. Existem vários projetos que são discutidos agora no Senado, na Câmara dos Deputados. Já houve também a interpelação da ministra da Família e Direitos Humanos, a Damares Alves, falou para a comissão. O fato é, um monte de projeto, uns bonitos, sabe? Mas andar, não tem nada andando nesse momento em relação a essa faixa da população. O que a gente está fazendo para, de fato, levar ensino para as crianças que estão fora da escola e, numa situação mais dramática, levar acolhimento e condição de saúde e segurança também financeira para as crianças que perderam seus pais na pandemia? Não me parece que seja muito, e esse é um assunto que também não dá voto, né? Criança não vota, criança não abre a boca, criança não consegue nem ler a situação que está acontecendo, por isso é a parte mais vulnerável da sociedade, e eu acho que nós temos aqui como sociedade, em todos os graus de governo, negligenciado essa situação. Queria chamar a atenção, então, aqui do nosso ouvinte também para esse ponto, que é mais um dos pontos perversos da pandemia da Covid-19. Thaís, queria chamar a atenção agora para interrupções que estão atingindo sites internacionais, mídia social, rede social, governo, sites de notícias do mundo todo. Alguns relatórios aí estão apontando para uma falha no provedor de um dos serviços de computação de nuvem nos Estados Unidos, onde essas informações todas ficam armazenadas, né? Há registros, então, de problemas de acesso nesses terminais. Ninguém sabe o que está acontecendo ainda, mas muitos desses sites ficaram fora do ar por algum período durante a manhã de hoje. Inclusive o site do governo britânico que registrou aí problemas no acesso. Jornais como o Financial Times, também o The New York Times, outros portais de notícia como a BBC, o Washington Post, o El País, Al Jazeera, tiveram aí registros de alguma falha durante a manhã de hoje. A gente ainda vai entender o que está acontecendo, se foi uma tentativa de ataque, se foi algum problema, isso ainda não está esclarecido. O que já se sabe por enquanto, Pedro, é que há uma falha numa rede global de servidores onde esses sites estão hospedados ou parcialmente hospedados, porque a gente está falando aqui de gigantes. A Amazon também foi afetada, Reddit, Twitter, outros jornais, por exemplo, da Europa, Le Monde, Corriere della Sera. Olha, uma quantidade gigante de sites jornalísticos, de governos também com as suas informações oficiais e também gigantes da comunicação e das vendas pela internet, nesse momento enfrentando ou instabilidade ou o bloqueio total da possibilidade de acesso. 8 horas e 18 minutos, mais assuntos daqui a pouquinho para você aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, em instantes, claro, também a participação do nosso ouvinte que manda mensagem, interage conosco pelo 11 99904 8756. 11 999 04 8756.